Hoje, a Rádio Imparcial conversa com Robert Dávila. Ele é o fundador da AnaBR Turismo, né, o CEO, o sócio proprietário, que é especialista em viagens bate-volta e pacotes de hospedagem, viagens em todo o Maranhão e alguns fora do Maranhão, né? Então, Robert, é um prazer conversar com você hoje. Tudo bom, Mororó? Prazer é todo meu, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Agradeço pelo convite. A princípio foi algo que realmente eu estava com muita vontade de a gente ter esse bate-papo e fico feliz pelo convite. Bom, de início eu já quero perguntar como surgiu a ideia de criar a AnaBR Turismo, lá há 6 anos atrás, não é isso? As melhores ideias é por necessidade, né? Aquela vontade de viajar, vontade de conhecer lugares, mas a AnaBR foi criada por uma situação que eu era fotógrafo de uma outra agência. E eu amei conhecer os Lençóis Maranhenses. Minha primeira viagem fotografando por outra agência. Cara, foi perfeito. E aí teve outras viagens também que aconteceriam por essa agência. E aí eu fiz o pedido. Cara, será que eu posso viajar e tal? Meu aniversário, dia 25 de março, era o ano de 2019. E ele negou. Quando ele negou, eu vi, todo mundo viu isso como, o cara não quis te dar. Eu disse, não, ele tem os motivos dele. E ele ainda disse, se tu quiser viajar de graça, abre uma agência pra ti. Então eu vi isso como, o que? Resposta de Deus. Então beleza, peguei isso como degrau e nasceu na BR. E como funcionou esse conceito de criar na BR, as especialidades das viagens dela? Eu sempre pensei muito em relação à minha situação da época, o custo, né? Praticamente na época, para ir para Santa Amaro era um pacote muito inviável para qualquer pessoa. Imagina você trabalhar no comércio, dia segunda a sábado. Eu via a situação das famílias, quem trabalhava também com horários programados, tipo, que estava de plantão, Sim. Né? Toda a área de plantão. Então, a necessidade foi essa. Eu pensei muito não só em mim, mas nas pessoas que eu poderia alcançar através dos valores e através também dos locais que a gente que tanto queria conhecer. Porque a gente é maranhense, aliás, o maranhense em si, ele gosta tanto de viajar, mas porém, às vezes fica inacessível os valores. Sim. Você falou, né, que você queria ir para os Lençóis Maranhenses e esse atualmente é um dos pacotes mais pedidos da empresa. Sim, hoje é o cargo-chefe. Mas assim, quais os destinos que a AnaBR oferece aqui no Maranhão? A gente tem assim um pacote bem amplo de pack de viagens. Sim. Vamos lá. Em Morros a gente tem Lagoa do Coroatá, Bom Gosto, Banho do João, Solenidade, Cachoeira do Arruda, Cachoeira do Boqueirão. Além desses passeios em morros, tem os passeios que são próximos de morros também, como a Pousada Cocal, né? E essa região ali tem Lagoa do Cassó, Rancho Lisboa, aí segue, tem Barreirinhas, Atins, aí vem os Lençóis Maranhenses de Santa Amaro, Barreiro Azul, Tutóia e, claro, Carolina também dentro do Maranhão. Muitos destinos, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, né, ouvindo, não foram ainda. Cara, boa parte da galera que viaja com a gente, eles dizem que não conseguiram zerar a agência ainda, porque a gente sempre tá trazendo algo novo, alguma novidade. Então seria esse o diferencial de vocês, sempre ter lugares que as pessoas não vão, rápido. Depois a gente vai falar de preço, O diferencial, acho que é mais se importar com a pessoa que está indo viajar, com como ela vai ver o local, como ela vai estar vendo aquela situação, tipo, tu chega em Santa Amaro, todo mundo acha que é um valor absurdo tu ir para Santa Amaro. Aí tu chega num lugar maravilhoso, com ônibus, Toyota, com guia, fotógrafo, drone, tudo isso incluso no teu pacote, e tu vê que tu pagou um preço tão bom que tu acha que tu não acredita, porque muita gente acha que justamente a gente é golpe por esse motivo, por causa do valor tão baixo. Mas assim, no caso dessas viagens de bate-volta, como funciona essa logística? A logística, vamos lá, a gente tem um local, um ponto de embarque único, né, que a gente só embarca lá no retorno da Forquilha, e a gente sai de lá em média para os passeios de 3 da manhã e o outro 5 da manhã. Se for Morros, 5 da manhã, se for os passeios de Atins, Santa Amaro, eles saem 2h30, 3 da manhã. E aí você tem o local, o ponto de apoio na viagem, que você toma café, almoça. Esse mesmo local é onde você já deixa suas coisas guardadas para poder pegar uma Toyota e fazer os passeios. Então a gente tem o maior cuidado em relação a essa questão do conduzir a viagem durante o dia, que a gente sempre deixa tudo preparado. A tua preocupação realmente é só curtir o passeio e deixa a preocupação com a gente, que a gente sabe administrar.
Ah, que interessante. Então a pessoa ela consegue de fato aproveitar um dia todo e os dias das viagens. A gente tem uma agenda aberta nessa outra temporada já, que é a segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Parece corrida, né? Sim, sim. Sim, de fato, mas a gente também tá pensando na galera que também folga durante esses dias da semana. E que é um público muito grande, a galera também que vem de fora. Tem gente que é do Brasil inteiro que procura a gente, tanto pelas indicações, quanto já conhece a AnaBR já de anos, quanto também a parte do... quero uma segunda-feira. São poucas as agências que têm um pacote segunda-feira. A AnaBR tem a segunda, na quarta, na sexta. São dias que geralmente a galera tem disponibilidade de viajar. Muita gente conhece, então, a AnaBR de boca a boca, alguém que já foi e apresenta, mas uma pessoa que chega em São Luís e ela ainda não sabe qual destino ir ou como ir. Como é que ela vai fazer para achar a AnaBR? A gente sempre tem nossos canais, né? Tanto quanto o site da AnaBR, quanto o Instagram da AnaBR também. A gente sempre deixa tudo disponível, até mesmo quando o cliente vem no nosso canal, a gente sempre orienta, né, os nossos auxiliares a conversar, explicar a nossa diferença e o porquê eles escolheram a AnaBR. Tanto na questão da qualidade, da segurança, do respeito em relação a conduzir a viagem, né? Tanto que nossas viagens justamente têm esse ponto de cuidar mesmo do cliente. E a gente está agora nesse período de junho, né? Junho iniciou praticamente agora, então é um período de férias. E assim, como é que tá a expectativa? As lagoas estão cheias, o sol está aí tinindo, não só nos Lençóis, mas nos outros destinos? Sim, de fato, na verdade, ontem, né, teve um passeio que me surpreendeu muito. Santa Amaro tá incrível, muito lindo. Pensa num lugar maravilhoso, as lagoas cheias. Eu vi uma lagoa praticamente que ela era amarela, ela se tornou verde, tão lindo, aquele verde maravilhoso, e uma outra do lado, azul. Então, quando você chega num local como Santa Amaro, que um sol tá maravilhoso e que o dia tá incrível, você consegue aproveitar. E essa expectativa nossa é que ela seja das melhores, porque até então, quando chega o mês de junho, que é pré-férias, a gente já tem muito turista no Maranhão. Então, além das pessoas virem curtir a nossa cultura, eles também vêm curtir os nossos passeios turísticos. E fora essa parte do Maranhão, para onde é que vocês viajam ainda? A gente tem uns roteiros fora do Maranhão, como Jeri. Eu creio que você já teve a experiência de ir com a gente. A gente tem Jericoacoara, que é um lugar maravilhoso. A gente tem o Sítio do Bosco, que foi um dos lugares, uns achados, que a gente realmente adotou ele como um dos preferidos, né? Para você que acha que no Nordeste não tem um lugar bem frio e maravilhoso como no sul do Brasil, o Sítio do Bosco é perfeito. O Sítio do Bosco ali, para mim, foi um dos lugares mais incríveis. E a agenda nova, que fora do Maranhão, que vai abrir, que é o Parque Gênesis, né? Peraí, então isso aqui é novidade ainda. Não saiu na página. Ainda não está na página ainda. O Parque Gênesis. O Parque Gênesis, a gente vai fazer o Parque Gênesis com hospedagem junto com o Sítio do Bosco ou com algum outro ainda que eu não posso ainda te dizer, que é spoiler ainda, que a minha assessora está dizendo para mim não dizer ali ainda. Sim. A outra coisa também que eu vi nessa questão do Parque Gênesis foi a necessidade de acesso. Por quê? Em um dia tu não consegue curtir o Gênesis. Ele é muito grande. Ele é muito incrível. Sabe aquele lugar que parece o Valparaíso multiplicado por 5? É lá. Então dá para te poder curtir o lugar, dá para te poder aproveitar um lugar incrível com 3 dias de hospedagens, tudo incluso no pacote. Lógico, ainda tem a cereja do bolo que a gente vai soltar em breve. Então, rapidinho, já pensei que várias coisas sobre só essa resposta. Mas como funciona isso de encontrar um novo destino? Cara, é a melhor parte de trabalhar com turismo. Correr atrás. Você visitar. A gente tem essa facilidade de conduzir os passeios que a gente conhece, que a gente fez, que a gente foi. Eu geralmente vou no passeio, eu pego minha equipe de marketing, a gente vai olhar, a gente sente na pele o que o cliente, né, vai usufruir. Tanto que a gente foi no Piauí, né, a gente foi em Pedro II. E eu e meu fotógrafo maravilhoso, Dante, ele simplesmente fez uma caminhada de 2,5 km para conseguir achar uma cachoeira.
E acredite, a gente achou um dos lugares mais lindos e incríveis, que é a Cachoeira do Urubu. Esse passeio também ele vai estar na página dessa semana, que ele vai iniciar, é uma estreia dele também. E um lugar incrível. Aquela região do Piauí que ninguém conhece, que é praticamente inacessível até então para os nossos maranhenses que não conhecem, é um dos achados. Então a gente visita muitos lugares, a gente pega um carro e roda, passa 2, 3 semanas na estrada, achando o passeio e até mesmo estudando como fazer. Que a melhor parte é como a gente vai fazer? A gente pensa em cada detalhe, desde a alimentação, do banho, da dormida, do acesso, da hora da chegada, o que eles vão curtir, como eles vão se sentir no passeio, e isso é uma das coisas que a gente trabalha muito, é achar o local. E a gente sempre, graças a Deus, achou lugares incríveis. É assim, na prática, como você garante que esses clientes, né, que viajam com a AnaBR, eles tenham uma experiência incrível? A gente treina a nossa equipe para isso. A minha equipe, eu treino ela justamente para que ela dê o melhor. Não seja o meu, mas o deles. Que eles, a cada cliente que chega, a cada situação, eles realmente comprem ali a situação. Às vezes o cliente ele sai de casa mal-humorado, ele sai de casa estressado, ele tá brigado com a esposa ou tá brigado com alguém, e a AnaBR vai lá e diz: ei, calma que agora é com a gente. Agora a gente vai assumir a responsabilidade. Então, tu imagina tu chegar no passeio. Eu lembro de um detalhe que a gente também teve uma passageira que ela viajou sozinha para Jeri a primeira vez. E ela estava nesse passeio, ela simplesmente fez amizade nesse ônibus. Foi tão bom, ela tomou todas, curtiu, ela simplesmente se divertiu em Jeri, conseguiu achar um gringo lá, beijou na boca. Então a gente conseguiu trazer uma pessoa que estava sozinho viajando a aproveitar um lugar incrível. Que legal, interessante. Falando dessa gringa aí, mas você tem outras histórias interessantes que possam compartilhar aqui com a gente? Cara, tem umas histórias muito boas. Não sei se eu devo produção. Eu solto? Eu sei que tem alguma aí que é livre para todos os públicos, né? Rapaz, uma das histórias mais incríveis é a de um casal que eu já contei alguma outra situação, mas pra mim é a melhor de todas até hoje. Sim. Por quê? Porque é algo que não tinha como dar certo. Aliás, não tinha como dar errado, e deu. Porque as duas pessoas até então compraram a passagem pela agência, só que cada um pela mesma viagem. Ou seja, eles iam viajar para Jeri, porém eram 2 ônibus. Um saía num dia e o outro saía no outro. Só que o que acontece? Na volta, os ônibus se encontravam num ponto de apoio determinado. E aí que vem a surpresa. O marido estava lá com a amante e a esposa também estava lá com o amante. E os dois chegaram no ponto de apoio, simplesmente a mulher olhou para ele assim, conversou, ficou pensando, faço um barraco ou não faço, só que todos os dois estavam errados. Sim. E aí eles saíram educadamente, foram conversar, e ficou os dois amantes assim em pé, olhando os dois conversando. A menina olhou assim pro outro amante e perguntou: a gente vai ficar mesmo olhando isso? Aí ele, realmente. Se arrumaram tal, e partiram juntos os 2 amantes pro passeio. E o casal ficou, não foram pro passeio. Resumindo, eles já viajaram depois disso umas 3 vezes com a gente, já são casados, têm filho. Caramba! E é uma das histórias mais legais. Eu queria muito poder soltar o nome, mas eu não posso soltar. A AnaBR, ela está servindo aí como psicólogo, né? Tirando a pessoa dessa realidade caótica diária e levando para se desestressar, e também como cupido de pessoas, Sim. né? Diga-se de passagem, o meu contador, né, Isaías, um abraço, Isaías, casei ele dentro de um ônibus, né? Várias pessoas também já casei dentro de um. Eu acho que tu lembra também nas viagens de Jeri, que de vez em quando a gente casava a gente no ônibus nas viagens, pegava o solteiro, juntava ali e dava certo. Dava certo. E aí a gente viu que realmente um dos pontos fortes é esse. Porque a dinâmica, tu conseguir aproximar 50 pessoas num ônibus e fazer aquelas pessoas, depois dessa viagem, dizer, não, vamos viajar todo mundo de novo. Tu tem que ser muito bom. Tu tem que ser foda demais pra tu poder conseguir captar ali aquela energia das pessoas sentirem o prazer. Dizer, não, eu preciso de novo fazer essa viagem. Na verdade, não é só fazer a viagem. É fazer como se todo mundo tivesse sido conhecido há anos, fosse da época de escola, como se a gente fosse realmente ali do vizinho, que vamos comer, vamos, todo mundo junto, vamos dividir a conta. Então, essa é a diferença. Sim. Simplesmente a gente torna os clientes serem amigos, viram uma família todo mundo. Tu tá sem dinheiro, não te preocupa. A gente aqui. Tem cliente que já perdeu bolsa, tem cliente que já perdeu carteira, dinheiro, e a gente foi lá, deu todo o suporte. Outros passageiros assumiram ali, não te preocupa, e adotaram a pessoa.
Então a pessoa simplesmente se sentiu tão agradecida que depois a mesma pessoa, ei, vou comprar umas passagens, eu quero presentear tal pessoa que me ajudou na viagem de Jerique e tal. Ou seja, tem uma comunhão dentro das viagens. Sim, existe, claro, como qualquer outra empresa, existe sim situações que você não consegue controlar. Tempo, você não consegue controlar chuva, sol, tudo isso, lógico, é a natureza, né? É muito mais do que uma prestação de serviço, né? Você tá ali disposto a ajudar em todos os âmbitos daquela viagem e do que aquela pessoa vai precisar. Interessante. E assim, como você vê essa fidelidade dos clientes com a BR? Eu não sei te explicar essa parte, de verdade. Eu não consegui entender. Sabe assim, o ponto de tu conhecer pessoas que fazem parte da tua vida, que viram amigos tão íntimos, que se tu precisar de qualquer favor, a pessoa chega lá e, ei, tô aqui para te ajudar, todo suporte. Assim como elas precisam da gente, a gente tá ali para dar suporte. Boa parte dos meus parceiros hoje eram clientes. Sim. Chegaram, pessoas que simplesmente eu cheguei pra pessoa, cara, eu tô precisando de um favor teu, me manda tanto aí. A pessoa foi lá e mandou. Cara, são coisas incríveis, são coisas maravilhosas que eu não tenho como expressar. A gratidão é imensa porque essas pessoas, elas simplesmente compraram ali a tua vida junto e estão ali dispostas a estar contigo, a lutar contigo. Interessante. É muito bom, né, ouvir isso, assim, de uma empresa que ela trabalha já realizando sonhos, né, de pessoas que querem conhecer lugares que não conhecem ainda, podem aproveitar ao máximo e ganham amigos, parceiros, relacionamentos aí para a vida. Voltando um pouquinho ainda para essas viagens bate-volta, né, eu queria saber, tu pode me repassar os destinos que vocês têm atualmente? Santa Amaro, Lagoa do Cassol, Barreirinhas, Atins, Barreirinhas, os Lençóis também. Barreirinha com... o hospedagem, tá incrível. Santa Amaro com hospedagem, maravilhoso. Tem outra coisa também que a gente realmente abriu, que a gente ia fazer, o camping. Você tem que conhecer o camping. Tu já foi no camping alguma vez? Não. Tem que conhecer o camping. É maravilhoso. Até porque o camping você tem uma experiência de como todo mundo quer. Tipo, ir nos Lençóis Maranhenses, passar a madrugada, né? Tu tá lá com a tua comida, olha aquele céu maravilhoso, estrelado. E aí tu olha assim, que não tem nada na tua frente, aquele brilho, só o céu em cima de ti ali. E tu, aquela fogueira, uma música boa, uma boa companhia. Então, a gente tem esse roteiro que ele iniciou, que ele vai ser incrível, né? A gente já tem ele na página. Sim. E a gente tem os passeios de morros, tanto com Lagoa do Corotá, Bom Gosto, Cachoeira do Arruda, Cachoeira do Boqueirão, Banho do João, e cada um deles com seu diferencial. Uma dúvida que eu tenho sobre as viagens de bate-voltas, principalmente aqui no Maranhão, todas elas têm lagoas ou têm outras experiências dentro do passeio, porque nem todo mundo gosta de ir e tomar banho em lagoas ou rios ou cachoeiras, né? Então tem outras experiências que as pessoas podem ter nas viagens bate-volta? Sim, tem viagens que se você não quiser tomar banho, você tem um quadriciclo, você tem um passeio de lancha, você tem passeios, alguns lugares tem tirolesa, né? Então depende muito do local, cada lugar tem sua particularidade. Né? Os passeios de Santa Amaro. Você vai fazer um passeio para Santa Amaro, você pode alugar um quadriciclo, fazer uns passeios nas dunas. Tem um passeio da lancha, da voadeira também, que é muito maravilhoso, aquele passeio sobre o Rio Alegre. E a gente tem um passeio que a gente tem a tirolesa. Minha produção, qual é aquele passeio que a gente tem a tirolesa? O DJ, não, aqui no Maranhão. Ela vai me dizer já qual vai ser. É Lagoa Azul? Barreiro Azul. Lembrou? Muito obrigado. Barreiro Azul. Certo. Sim. Pois é, além desses roteiros também, tem outros roteiros também que a gente ainda quer liberar, porém ainda está receoso ainda. Até mesmo pelo local, acesso aos locais também. Sim, agora uma pergunta assim mais... Como é que eu posso dizer? Mais polêmica, né? Como funciona essa questão da concorrência aqui em São Luís? Porque se a pessoa for pesquisar, encontra de fato diversas agências que fazem essas viagens, né? Mas eu fui dar uma olhadinha no Instagram da página antes da gente iniciar essa entrevista e eu vi que vocês têm um grande número de seguidores, principalmente, e eu vi um engajamento muito grande nas redes sociais. Então, eu queria saber muito como é desafiador trabalhar com turismo aqui em São Luís. Sim, e no Maranhão. Aliás, com qualquer negócio existe a concorrência, né? Só que a gente... eu tenho uma situação, um lema que eu sempre trouxe para minha vida. Eu não preciso ver o que a outra pessoa está fazendo, o que estão fazendo. Eu preciso fazer a minha parte, a minha obrigação. Tanto que a BR ela tem um tipo de serviço único.
tão único que a gente acaba sendo copiado o nosso modo de trabalho. A gente, quando entrou no mercado em 2019, a gente praticamente eram bebês que não sabiam, eu não sabia fazer nada praticamente, tive que aprender e adaptar muito a situação, mas a gente melhorou o turismo, a gente conseguiu colocar qualidade no turismo, a gente conseguiu educar os clientes, então a gente viu que o nosso modo de trabalho, ele foi tão bom que ele foi absorvido por outras empresas. Então, eu acredito que eu não vejo concorrência. Não olho ninguém como concorrência. Eu faço a minha parte. Claro, você sempre tem pessoas ali que estão dispostas a te ajudar, outros não. Porém, é como qualquer negócio. Tem pessoas que gostam de você, outros não gostam de você, mas eu não vejo isso como um problema, até mesmo porque eu não tenho um problema com concorrência. Na verdade, a gente trabalha para a ANABR. Meu foco é a ANABR. A ANABR tem que dar prestação para o cliente, a ANABR tem que dar atenção para os nossos funcionários, para a nossa equipe, desde o bombeiro ao fotógrafo, ao pessoal do ponto de apoio. Então eu vejo que ali é uma preocupação muito maior do que eu me preocupar com uma empresa que não é a minha. Sim. Né? Que quando você deixa de se preocupar com a sua empresa para se preocupar com empresas do outro, você acaba não tomando de conta do seu negócio. Né? Então eu acredito muito que a gente tem esse foco na BR. Tanto que em casa eu sempre falo, mas fulano fez tal coisa. Eu disse, cara, desculpa, eu não preciso saber. Sim. Eu preciso fazer o meu. Mas fulano tá fazendo. Eu disse, parabéns pra ele, eu fico feliz que ele conseguiu. Eu espero que Deus continue abençoando, eu espero que Deus continue fazendo, porque Deus tem me abençoado todos os dias. A gente realmente sente o dedo de Deus em tudo que a gente faz lá na BR, em cada situação, em cada cliente, em cada venda. Por quê? Uma empresa se sustentar durante 6 anos no mercado, sozinha, não é para qualquer pessoa. Vou só fazer brevemente um comentário. A gente trabalha na seguinte situação. Eu tenho que lotar um ônibus, querendo ou não. Então, se eu lotar um ônibus e eu tiver 50 elogios, eu tenho 50 elogios. Se deu tudo certo. Mas se eu tiver um problema numa viagem, as mesmas 50 são 50 reclamações. Então, a diferença nossa, que algumas outras empresas trabalham juntas, né, para poder fechar um ônibus. Então, se tiver ali um problema, então o cliente que comprou vai reclamar para cada agência que foi designada. Então, sim, 3, 4 pessoas, aquela agência vai receber 3 comentários, 4 comentários, reclamações em si. Já na BR, não. Como a gente tem uma quantidade de seguidores, né? Então, a gente tem um nome a zelar. Então, quando vem a reclamação, a gente não vem só de uma pessoa. Vem uma reclamação de muita gente por causa dessa situação. Porque a gente tem ali um serviço que a gente é único. Então, o carro que a gente trabalha é só a gente que trabalha, não tem outras empresas, a gente não divide um ônibus com outras empresas, justamente para a gente poder resolver tudo sozinho. A gente tem um problema, a gente resolve. Porque aí qualquer coisa que acontecer é responsabilidade nossa. Sim. Entendeu? Então todo cuidado é nosso, justamente pelo medo de que se alguma coisa acontecer, imagina algo acontecer que não é culpa nossa e aí os nossos passageiros serem afetados por esse problema. Então a gente justamente decidiu trabalhar sozinho por esse motivo. Entendi. É um bom ponto de vista, né? E vejo que isso traz crescimento para a empresa de vocês. Sim. Tem alguma viagem, principalmente nesse período de férias, que você queira destacar a promoção, chamar o pessoal para ir, que vale a pena? Principalmente nesse período, né? Porque a gente está entrando em junho, então vamos focar em junho. Tem uma viagem incrível que a gente está muito próximo, mas eu espero também que a galera aproveite, né? Até mesmo para poder curtir, que é a do Dia dos Namorados. A gente simplesmente fez um post no Instagram, né? E o post era: se juntar todos os solteiros, se der tudo certo, dá para juntar todo mundo e fazer um passeio dos solteiros, né? E aí a gente... Você quer ser cupido mesmo, né? E a gente foi mais embaixo. A minha produção é maravilhosa. Eles compram as ideias. E a gente decidiu fazer um bate e volta dos solteiros. Tem o dia dos namorados, o dia dos solteiros. E como a gente sabe que é corrido pelo meio da semana, a gente decidiu trazer isso para o final da semana. Então, nossa ideia vai ser juntar o dia dos solteiros justamente com o luau. Esse dia dos solteiros vai acontecer o passeio com a BR, a gente vai sair daqui um horário pela manhã, certo? Sim. Vamos almoçar em Santa Amaro, fazer um passeio pelo Rio na tarde, e aí a gente vai, depois das 4 da tarde, para as dunas. E lá vai ter uma estrutura maravilhosa, que eu não posso contar detalhes para ti, que eu quero que seja surpresa, também as pessoas vejam isso. E lá você vai ter um pôr do sol incrível, você vai ser servido, cara, você vai ser mimado. E esse vai ser o pôr do sol dos solteiros. Aí então tu já imagina como vai ser então a vibe pra gente formar casais ou não, beleza? Mas a ideia é você se divertir, saber que não é só casal que sabe se divertir, o solteiro também sabe se divertir. O Imparcial tá esperando aqui. Vamos lançar um sorteio, vamos? Fique à vontade. Volta. Partiu. Então tá confirmado aqui, ó, vai ter sorteio na página do Imparcial.
de bate e volta dos solteiros. Vamos fazer melhor? Diga. Vamos soltar na página do parcial da Anabr, sorteio. Beleza. Então, o passeio com acompanhante, o da Anabr vai entregar e a gente vai liberar na página para fazer um collab desse sorteio. É isso. Fechou? Aguardem no @imparcial e @NABR Turismo. Tá bom. E além desse passeio incrível, que é esse passeio dos Lençóis, a gente está com a promoção do mês de junho. Todos os passeios nossos já eram baixos os valores, né, bem acessíveis, porém a gente foi mais além. A gente decidiu quebrar tudo. A Anabr realmente decidiu, vamos realmente ver o que a gente pode fazer para movimentar o mercado e ver realmente o que está precisando. A gente viu uma necessidade muito grande de fazer algo diferente. O que a gente fez? A gente vai abrir o camping com os valores que vocês nunca viram na vida. O camping ele vai ser nos Lençóis Maranhenses e na Lagoa do Cassol. E a gente tem os passeios de Jeri, que saiu promoção de R$ 194. Essa promoção você pode escolher a data do ano que você quer ir. Ou seja, você pode, o mês tem que comprar dentro do mês de junho. Sim. Ou seja, você quer, eu quero viajar só em outubro, você vai lá e compra por R$ 194,99. Ah, eu quero Carolina só para outubro. Você pode comprar por essa promoção para Carolina em outubro por R$ 289,99. E tu imagina tu pagar uma passagem para Carolina com hospedagem por R$ 289,99. A gente viu uma pessoa dizendo, cara, é a metade do preço de muita por aí. Então a gente viu que, cara, vamos fazer melhor? Vamos abrir o Maragogi no final do ano aí com valor incrível. E abrimos Maragogi por R$ 699. E lógico, né? Para você que quer curtir, vem aí os passeios incríveis, que é o sul do Brasil. Só que esse aí eu não posso soltar o valor ainda. As pessoas que estão aqui nos ouvindo e assistindo e se interessam em fazer essas viagens, talvez nunca não conhecem ainda como funciona o conceito de bate-volta, onde que elas podem entrar em contato e conhecer os roteiros e preços, além do Instagram. Ah, tá. A Anabr Turismo tem um site dela, anabr.com, né? A gente pode, além do Instagram, tem os contatos de telefone. Eu vou colocar aqui para vocês aqui, deixar aqui no comentário, fixar, porque eu não tenho de cabeça o número do contato da Anabr, mas tem o contato da Anabr diretamente do contato, mas é muito fácil. Pelo Instagram você tem acesso a tudo. A partir do Instagram você tem o site, você tem já te leva direto para a central e lá você tira todas as suas dúvidas. Gostei muito de conversar com você, Robert. Obrigado. Eu queria que você pudesse falar alguma coisa que não foi dita aqui ainda, né? Que você possa deixar aí para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Na verdade, eu vou te fazer a pergunta. Quando você viajou com a Anabr, como é que foi a tua experiência? Não pode. Não posso? Não pode. Gente, a Anabr Turismo é uma empresa com excelência. A gente trabalha não só com pessoas, mas trabalhamos com vidas. A nossa obrigação não é só levar e trazer. A nossa obrigação é fazer você curtir cada detalhe. A Anabr Turismo se importa tanto com você que pensa até no seu bolso. Desde o café da manhã, desde o seu almoço, até na hora que você vai ali alugar um barco, fazer tudo, a gente toma a frente. A gente se importa com a sua segurança, desde o bombeiro, que nossa segurança também é muito importante, e preparar os guias para cada viagem. Nossos guias, eles têm um treinamento diferenciado. A gente realmente coloca eles para entender o cliente, para entender a situação, os problemas e passar para o cliente que a gente realmente está preocupado em que você viaje com a empresa com segurança e que se importa com você. Obrigada, Robert. Obrigado, desejo Mororó. sucesso na BR Turismo. Muito obrigado. E a entrevista do Rádio Imparcial fica por aqui. Até uma próxima oportunidade.